Olá, meus amigos! Vamos para mais um devocional de hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre a alegria em meio à tribulação. Esse devocional fala do apóstolo Paulo, né? Que ele foi preso e, mesmo estando preso, ele fez uma carta demonstrando muita alegria e muita satisfação, porque ele estava preso, mas ele estava feliz porque a palavra de Deus estava sendo levada. E aquela prisão não era uma prisão em vão, tinha um propósito, né? E a gente começa aqui quando ele fala assim, lá em 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força, né? E começando lá no primeiro capítulo, que fala assim: os estudiosos apontam que a carta de Paulo aos Filipenses, né, é como a carta mais alegre do apóstolo. Em suas escrituras, Paulo transborda gratidão e confiança, exortando aos cristãos a terem bom ânimo. Ou seja, Paulo ele foi preso, ele estava preso. Mas ele demonstra confiança, esperança, alegria. Com isso, ele estimula os outros cristãos a ter essa mesma esperança, né? A prisão de Paulo não foi em vão, tinha propósito. Tinha propósito, não foi em vão. Paulo não estava sozinho. Paulo, quando foi preso, ele tinha um propósito ali. O propósito dele era aumentar a fé daquele povo que estava passando por momentos difíceis e demonstrando através do exemplo dele que vale a pena e que Jesus, ele não nos abandona, né? Continuamos. É impressionante que a epístola tenha sido escrita quando Paulo estava preso. Nem mesmo a prisão o impedia de se alegrar em Cristo e de proclamar o Evangelho. Nem mesmo a prisão, nada o prendia, nada o parava. Ele sabia que nada era maior do que aquilo, né? Nada era maior do que falar de Jesus, nada era maior do que ele receberia, do que ele teria ali, né? Então, assim, Paulo, ele tinha propósito no que ele estava fazendo. Deus tinha propósito naquilo ali. E o propósito era que o evangelho fosse levado. E que pessoas fossem alcançadas. E que fé fosse fortalecida. Mesmo no momento de prisão, no momento de dor, ele estava feliz. Ele estava alegre. Porque ele sabia que o propósito de Jesus estava se cumprindo através da vida dele. Continuando. A vida de Paulo foi marcada por diversos momentos difíceis. Mas ele compreendia que até as tribulações contribuíam para o progresso do Evangelho. Uau! Lá em Filipenses 1,12. E para encorajar outros cristãos, sua confiança no Senhor não dependia das circunstâncias, na bonança ou da dificuldade na calmaria ou no sofrimento. Sua esperança estava firmada em Jesus. Quando todos o abandonaram, o Senhor permaneceu ao seu lado e lhe deu força. Ele falou isso lá em 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Continuando, o exemplo de Paulo deve nos encorajar a também confiar no Senhor em todas as situações. Quando encontramos contentamento em cada momento, pela certeza de que Deus está conosco e nos fortalece, compreendemos que até a dor e as dificuldades podem ser transformadas em testemunho do poder e da fidelidade do Pai para conosco, a fim de que outros sejam edificados. É o que eu falo para vocês. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente não entende os momentos difíceis, mas a gente tem que confiar e entender que tem propósito. Se você tá com Deus, nada é por acaso, Deus tem propósitos. E que seja sempre para honra e glória dele. Que seja sempre para edificação e para honra e glória da palavra do Senhor.
Não por mim, não por você, mas para que Deus seja glorificado e exaltado. E outras pessoas são sim alcançadas, são encontradas, né, através da palavra, através de uma atitude sua. Ou quantas pessoas Paulo não fez ali reaviver aquela sede por Jesus, por confiar em Jesus, né? Ele estava preso, ele estava feliz, ele estava alegre. Ele estava preso e ele falou: eu não estava sozinho. Deus permaneceu ao meu lado, né? E é sobre isso, é sobre confiar. Confiar que tem propósito, que o Senhor está fazendo. E continuar a fazer o que você está fazendo. A pregar, a levar o Evangelho. Porque Deus, Ele vê e Ele sabe do nosso coração. E lá na frente a gente tem aqui, ó. Muitas vezes ficamos presos ao sofrimento e à dor e pensamentos que não haverá motivos pelas quais agradecer, até que tudo melhore. Contudo, não temos de esperar sair dessa prisão para sermos gratos e nos alegrarmos no Senhor, como Paulo fez. Ele não esperou sair da prisão para continuar glorificando e para continuar falando que era grato e estava feliz e estava transbordando de alegria, né? O simples fato de continuarmos a resistir pela força de Deus em nós já é motivo de testemunho. Portanto, independentemente do que você esteja passando hoje, seja grato, pois a gratidão é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente feliz. A felicidade não cria gratidão, é a gratidão que gera felicidade. Agora eu vou aqui na Bíblia com vocês. Eu vou lá em Filipenses 1 e vou ler aqui algumas coisas para você. Que fala assim: a alegria de Paulo por Cristo ser anunciado. Tá lá em Filipenses 1, no versos 12, que fala assim: quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor. E anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Olha só, ele estava preso. E ele estava feliz porque todos ali sabiam por que ele estava preso. Não era ele estar preso, era porque ele estava preso. Ele estava preso porque ele estava anunciando as boas novas de Cristo. E isso enchia o coração dele de alegria. E não só por isso, os cristãos daquela região que estavam ali, mas estavam com a fé um pouco fraca, fortaleceu-se ao ver Paulo, ao saber de Paulo, né? E a gente vai agora aqui para Filipenses ainda 1, só que lá no versos 20, que fala assim: a vida de Paulo é dedicada a Cristo. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado. Cristo seja honrado. Não é para você se exaltar, é Cristo. Cristo seja honrado por meu intermédio, que quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo. O que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é importante que eu continue a viver.
Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Então aqui a gente vê um Paulo que não tá, para ele tanto faz. Se ele morrer, ele tá feliz. Por quê? Porque ele tá certo de que ele vai estar do lado de Cristo. E se ele viver, ele quer continuar pregando o evangelho. Em nenhum momento passa pela cabeça dele: eu vou sair dessa prisão, nunca mais eu vou falar de Cristo, porque eu não quero mais ser preso, eu não quero mais viver assim. Pelo contrário. Ele só pensa em agradar a Deus, ele só pensa em fazer a vontade de Cristo. E é isso que nos mostra esse texto, né? Porque Paulo, ele teve uma vida exemplar. Ele teve uma vida de adoração após o encontro dele com Jesus. E nada mais nesse mundo faz os olhos dele brilhar. Porque para ele, o que faz ele querer continuar, o que faz ele querer estar aqui ou não, é o fato de que Jesus é tudo na vida dele. E o fato de que ele, se ele morreu hoje, ele diz que seria muitíssimo bom, porque eu estaria com Jesus. Mas eu preciso viver para que a fé de vocês seja fortalecida, para que vocês sejam mais edificados com a palavra do Senhor, para que essa palavra seja levada a mais pessoas, né? E é disso que ele fala, é sobre o amor, a confiança e a entrega dele por Cristo. E ele ainda fala que nada é para a honra dele, tudo é para a honra e glória de Jesus Cristo. E é sobre isso, que nós possamos ter, assim, um pouquinho dessa fé, que nós possamos receber essa palavra de coração aberto, e que o Senhor possa acender as candeias dos nossos olhos, dos nossos corações, dos nossos ouvidos, para que nós possamos ver e sentir e viver isso. Que o Senhor esteja com vocês.